Falar sobre a liberdade de atuação de Satanás em pessoas e em regiões, países e lugares. Vamos procurar entender um pouquinho disto que Jesus falou sobre a estratégia de Satanás. Ele é um grande estrategista, recebeu muita autoridade de Deus, dons, sabedoria. Deus diz que a sabedoria dele é imensa, maior do que a de Daniel. Ele recebeu muita sabedoria, recebeu dons de Deus e não foi tirado ainda. Tudo que Deus deu a Satanás não foi tirado. Satanás ainda não perdeu nada, continua intacto com tudo aquilo que Deus lhe deu, inclusive o acesso a Deus para conversar com Deus. Satanás é submisso a Deus, se reporta a Ele e tem liberdade de se aproximar de Deus, inclusive para nos acusar, que é o que ele prefere. Por que Satanás está fazendo o que faz? É um mistério para nós como o mal entrou em Satanás. Nós sabemos como o mal entrou na raça humana, mas como o mal entrou em Satanás, se Deus criou inicialmente tudo bom, é um mistério. Para mim, em Isaías 45, versículo 7, nós temos a resposta. Foi Deus que criou o mal e Satanás optou pelo mal e se tornou Satã, adversário. Satanás quer dizer adversário. E diabo é o lançador de contenda. Ele se tornou assim mal porque ele optou. E nós paramos por aí. Não dá mais para a gente fazer conjecturas a respeito de algo que está muito além da nossa compreensão. O que sabemos é que ele é a personificação do mal, ele é o mentiroso, pai da mentira. Satanás não é o pai do mal, ele é o pai da mentira, como estratégia para conseguir as coisas. E ele tem muitos adeptos em muitos partidos políticos, principalmente de esquerda, partidos ateus, que usam a mentira normalmente como estratégia para chegar ao poder. Isso tudo é característica de Satanás, que queria o poder. Ele se rebelou contra Deus, querendo mais poder de Deus, para ser igual a Deus. Ele conseguiu isso na teologia de muito crente. Não se admire do que eu vou dizer. Um dos grandes livros da história é O Grande Conflito, que escreveu Ellen White, uma mulher muito sábia nos Estados Unidos, uma cristã que é tida como fundadora do Adventismo do sétimo dia. O grande conflito é do bem contra o mal. Na Idade Média, Satanás, muito antes da Ellen White, Satanás já buzinou na cabeça de teólogos católicos que existe um reino de Deus, que é da luz da verdade, e um reino das trevas. Satanás é o rei no reino das trevas, um reino que se opõe a Deus. Você entende? Essa é a concepção, inclusive, de muitos crentes em nossos dias, que acham isso. Eu vou repetir, que Deus é o rei no reino bom, o reino da justiça, da verdade, o reino da luz. E Satanás é o rei no reino das trevas. Essas pessoas estão promovendo Satanás a rei. Deus nunca chamou Satanás assim, de um rei, de um reino. Satanás é submisso a Deus. Ele é autor de todo o mal, de toda a maldade no mundo, com a permissão de Deus. Ele precisa de legalidade para fazer o que ele faz. E assim, na cabeça de muitos, Satanás foi promovido ao rei de um reino igual a Deus, que luta contra Deus. E pela propaganda no mundo, o reino de Satanás é muito melhor, é maior, é mais forte do que o reino de Deus. Eu me lembro de um primo que eu tinha, ele pequenininho, uns 8 anos de idade, via direto desenhos animados e tinha um desenho endemoniado, graças a Deus eu nem sei o nome daquele desenho animado, mas ele chegou para mim: eu odeio Jesus. Menino de 8 anos. Mas por quê? É porque Jesus é fraco, o forte é o fulano de tal, o herói lá do desenho animado.
Você percebe como naquele desenho animado de inspiração maligna, Satanás foi promovido ao grande, forte, o maravilhoso, e Jesus era um fracote que estava para ser vencido. Na cabeça de muita gente, o reino de Satanás é forte, é um reino, é poderoso, está contra o reino de Deus e está vencendo no mundo, porque está conquistando mais pessoas. A luta de Satanás é para conseguir pessoas. Ele usa essa influência de mentir, de enganar, de projetar grandeza, influenciar as pessoas com a psicologia de massa. Olha, o reino de Deus está diminuindo e vai acabar. Hoje tem religiões mais importantes do que o cristianismo. Hoje tem pensamentos mais nobres, tem formulações teóricas mais avançadas, evoluídas do que o cristianismo, que é muito parado, é muito atrasado. Satanás está colocando isso na cabeça de muita gente. E na Europa, por exemplo, é muito comum o dito: hoje na Europa nós não precisamos mais de Deus. Já evoluímos muito, crescemos muito e melhoramos a nossa compreensão, e hoje nós, na Europa, já não precisamos mais de Deus. É assim que se diz por lá. Na cabeça de muita gente, Satanás é um rei, tem um reino que luta contra Deus. Em alguns momentos ele está vencendo o reino de Deus. Mas nós precisamos entender a concepção da Bíblia, que não é esta. Satanás não é rei, ele está submisso a Deus e tem legalidade de agir. Ele pode até atuar no mundo em mais pessoas do que Deus, mas não significa que ele está vencendo, nem que ele está poderoso, porque o poder continua sendo de Deus. E Satanás, no arrebatamento da igreja, vai ser lançado por terra. Ele vai receber o poder dele total aqui na terra, porque o Espírito Santo vai ser retirado. Satanás vai ter poder total na terra e ele vai ser expulso do céu. Não mais vai ter contato com Deus e vai ser lançado por terra. Vai agir desesperadamente. A Bíblia diz isto, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui na terra ele vai azucrinar a terra na grande tribulação. Claro que o propósito dele não é destruir a terra inteira. Ele quer trazer as pessoas para ele. Na primeira metade da grande tribulação, ele vai fazer paz no mundo todo. Ele vai ser um secretário-geral da ONU que vai fazer acordos de paz com o mundo todo e vai trazer soluções para todos os grandes problemas da humanidade. Vai ser aplaudido, ovacionado e até idolatrado e adorado pela população do mundo. Mas eu quero me referir ao texto aqui em Mateus, no capítulo 12, quando Jesus diz que o espírito imundo, quando sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, quando encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, ele vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Vamos procurar entender isto. Satanás comanda demônios de vários graus de hierarquia. O próprio Jesus diz que existem alguns piores do que outros. São demônios especializados em várias áreas, do sexo, música, pornografia e poder, política e ciência. São vários demônios especializados em várias áreas que Satanás distribui conforme a sua estratégia. Os demônios não morrem e eles estão numa pessoa, perturbando aquela pessoa. Mas quando aquela pessoa morre, os demônios podem encarnar em outra pessoa. Demônios são hereditários, demônios se reencarnam, ou seja, eles encarnam novamente em outras pessoas depois que aquela morre, porque os demônios não morrem. Mas o demônio pode ser expulso de uma vida por alguma razão, por exemplo, quando encontra um crente na frente. Quando o demônio é expulso, ele vai procurar o lugar dele, ficar por aí nos ares, mas
depois ele volta e encontra aquela casa vazia, diz, porque está vazia, eu vou entrar de novo, e leva outros 7 espíritos piores do que ele. Isto tem tido muito a interpretação individual no seguinte sentido, se aplica a qualquer pessoa. Se você deixa o reino do mundo, das trevas e de Satanás e vem para o reino de Deus, você é liberto e você tem que preencher a sua vida com as coisas de Deus, consagrar a sua vida ao Senhor. Se você quiser ficar só na porta, um crente meio-meio, crente morno, você não se enche do Senhor, vai se encher da carne e do pecado e dando liberdade a Satanás de agir. Todos os que não se enchem de Deus acabam dando lugar a Satanás. Não há casa vazia, entende? Não há espaço vazio, espaços são preenchidos. É preciso que se entenda isto, não há espaços vazios. Você, quando não consagra a sua vida a Deus, você não busca o Espírito, acaba dando lugar à carne e a Satanás através da carne e do pecado. Agora, isso acontece também com uma geração. Jesus diz, vai acontecer com essa geração. E aconteceu. A geração recebeu Jesus, foi liberta de muitos demônios, recebeu a luz da verdade, mas no fim eles preferiram crucificar a Jesus e não quiseram seguir o caminho de Jesus. Deram lugar a Satanás. Satanás veio de vez e entrou para afundar aquela geração, que foi o que aconteceu. Entenda isso, o Satanás quer tomar uma empresa, uma cidade, o seu bairro, e se estiver vazio de Deus, Satanás quer tomar igrejas também. Uma igreja vazia de Deus é prato feito para Satanás entrar. Portanto, ele entra em pessoas, ele entra em igrejas, em organizações, em países, em lugares, sempre que haja lugar. Dando lugar a ele, ele entra, mas ele só entra com a permissão de Deus, em lugares que dão legalidade a ele de entrar. Portanto, fecha a porta de Satanás, consagrando sua vida ao Senhor, meu irmão, minha irmã.